Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que está conosco nessa manhã de terça-feira. Estamos começando mais um dia 4 de junho de 2024, terça-feira. Louvado seja o nome do nosso Deus e engrandecido sobre todas as nações. Estamos no penúltimo capítulo do livro do profeta Isaías, capítulo 65. No capítulo 65 do livro do profeta Isaías, nos mostra e nos ensina que Deus promete ouvir a oração e concede bênçãos aos seus servos. O capítulo 65 é um capítulo longo, ele tem 25 versículos, mas aqui Isaías fala do julgamento vindouro e da salvação do povo de Deus. O capítulo começa com uma declaração de Deus de que ele tem procurado aqueles que não o perguntaram e foi encontrado por aqueles que não o buscaram. Ele fala da rejeição de seu povo e da idolatria, apesar da sua contínua busca por eles. O capítulo continua falando do julgamento que virá sobre aqueles que rejeitaram a Deus e seguiram seus próprios caminhos. Isaías descreve o castigo que virá sobre os rebeldes, iníquos, incluindo fome, sede e vergonha. Ele declara que aqueles que se esqueceram de Deus serão destruídos e que os justos herdarão a terra. Na última parte do capítulo 25, Isaías fala da restauração e salvação do povo de Deus. Ele descreve um tempo e prosperidade, e muita paz, onde os problemas anteriores serão esquecidos e as tristezas anteriores serão ocultadas. Isaías declara que Deus criará novos céus e uma nova terra, onde o seu povo habitará em segurança e alegria. No geral, o capítulo 65 é um capítulo muito rico de informações para o povo de Deus, assim como toda a Bíblia. É um capítulo que enfatiza o julgamento vindouro e a salvação do povo de Deus. Isso nos lembra das consequências de rejeitar a Deus e seguir os nossos próprios caminhos. O capítulo serve de alerta para aqueles que continuam em sua rebelião e idolatria. O capítulo nos lembra do castigo que virá sobre eles. Também serve como uma mensagem de esperança para aqueles que se voltam para Deus e os lembra da restauração e a salvação que os espera, que nos espera. A salvação é essa que nós aceitamos em Cristo Jesus. Somos cordeiros do reino em Cristo Jesus. Quando a gente lê o versículo 1 até o versículo 7, esses 7 primeiros versículos do capítulo 65 fala do convite do Senhor, a resposta do Senhor às perguntas do remanescente fiel, que o remanescente fiel, aquele que falamos ontem aqui no capítulo 64, capítulo anterior, e agora pode ser encontrada neste capítulo as respostas, especialmente em Isaías 65, no versículo 8 e 9. A condição do povo naquela época, povo que estava cativo em Babilônia, era tão ruim que é necessário primeiro uma explicação do julgamento que os atingiu. Era uma teimosia, era tão teimosa, vamos dizer assim, e incessantemente, aquele povo, aquela nação, que eles resistiram à graça de Deus. Paulo cita Isaías 65, versículo 1 e 2, no capítulo 10.
numa linguagem mais clara ali na Septuaginta. E lá nós vemos que ele usa Isaías 65, versículo 1, para aplicar este versículo às nações, quando ele lê Romanos 10, 20. E sob a orientação direta do Espírito Santo, o grande apóstolo Paulo, apóstolo das nações, usou esse versículo para esse povo e citar também o Isaías 65, versículo 2, para ilustrar o estado apóstata daquele povo, Romanos 10, 21. E ao citar os dois versículos, Isaías 65, versículo 1 e 2, e Romanos 10, 20 e 21, Paulo vincula a aceitação das nações à desobediência. As nações de Judá, a nação de Judá que estava em desobediência e foi para o cativo na Babilônia, simboliza as nações hoje em desobediência a Deus, que continuam escravizados pelo pecado. Lembre-se que Jesus disse aos discípulos que o mundo jaz no maligno porque ele foi testemunha disso. Satanás, no capítulo 4 ali de Mateus, chegou para ele e falou: olha, todos esses reinos eu te darei, se prostrado me adorares. Por quê? Satanás tinha os reinos nas mãos e queria dar a Jesus, se Jesus o adorasse. Agora a Bíblia diz assim, lá, nos ensina que desde os tempos de João Batista, que o reino dos céus é buscado, adquirido com esforço. Né? Então, é muito interessante e relevante o capítulo 65 de Isaías para os nossos dias. Quero abrir espaço, mandar um abraço aqui para o pastor Marcos Aurélio Lacerda, que hoje pela manhã já trouxe a mensagem às 5h55. Deus abençoe, pastor, e derrame bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Então a aceitação das nações ocorre agora, no tempo da graça. Também acontecerá no futuro. Então o evangelho do reino será trazido em uma multidão que ninguém pode conter para aceitar o evangelho. O evangelho vai ser pregado a todas as nações. E na sessão que segue, nós falamos aqui de Isaías 65, versículo 1 e 2, agora nós temos versículo 3 e 4, que é a sessão imediatamente que se segue ali. Então ela fornece uma revelação terrível das práticas idólatras do povo de Deus. E nessas práticas eles ofenderam o Senhor. E como resultado, Israel deixa de ser as bênçãos que as nações receberam. Israel era para ser uma bênção para todas as nações. E ali ela deixou de ser. E por isso ela foi castigada pelo Senhor. Ou seja, sentar-se entre as sepulturas. E sentar-se entre as sepulturas provavelmente tem a ver com uma forma de religião, de ocultismo, que tenta entrar em contato com os mortos. Eles vão aos cemitérios à noite para consultar os espíritos malignos, em vez de perguntar pelo Senhor, aquela nação, a nação de Israel. E ao fazerem isso, eles se contaminam de uma maneira terrível e horrível. Então aqueles que cometem essas atrocidades se gabam, como sempre, de sua santidade especial, e mantêm os não iniciados à distância, os colocando como inacessível aos outros. Então eles reivindicam uma falsa santidade. Então, Isaías 65, versículo 5 diz isso. E dizem: retira-te e não te chegas a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são a fumaça do meu nariz, um fogo que arde todo dia. No versículo anterior no versículo 4, fala da sepultura, do povo no meio da sepultura. Então esse comportamento é um mau cheiro para o Senhor. Por isso que sobe ao nariz do Senhor. Então preenche
à medida de seus pecados e exige a mais séria retaliação por parte de Deus. Uma retaliação justa. Então aqui nós vemos o farisaísmo em toda a sua extensão atingindo o seu ponto mais baixo, semelhante à crucificação de Jesus. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então hoje essa doutrina de santidade também está presente, e tem que estar presente, no cristianismo. A sede santo como santo é o vosso Pai, que foi entregue para Israel, hoje é para todas as nações. Kadosh Adonai, que estava na mitra do sumo sacerdote, santidade ao Senhor, agora está destinada a todas as nações, porque a Bíblia nos ensina que todos quanto o receberam foram feitos filhos de Deus, a saber, os que não foram nascidos na carne nem do sangue, mas do Espírito. Então hoje essa doutrina de santidade também está presente no meio do povo cristão. Então nós vemos isso lá onde a separação é exigida por uma reivindicação de santidade superior. Uma atitude de eu sou mais santo do que você. Aquele povo, muitos se achavam mais santo do que os outros. E hoje no nosso meio não é diferente. As pessoas querem expor a falha dos outros para se mostrar mais santo. É muita propaganda e pouca unção. Então todas as suas más ações são registradas em um livro de memórias diante de Deus, conforme Apocalipse 20, versículo 12. Deus não se esquece de nada disso e punirá todas as atrocidades com um julgamento absolutamente justo. E o mesmo vale para os fiéis que também podem saber que existe um livro de memórias. Malaquias 3,16 traz um versículo tremendo quando fala desse livro. E nele ali são mencionados toda a fidelidade que também será recompensada de forma absolutamente justa. A recompensa de Deus é uma recompensa justa, absolutamente justa. Então que possamos trabalhar bem isso aí. Do versículo 17 ao 25, fala do céu e terra. Então, céu e terra renovados. Os novos céus e a nova terra dizem respeito a esta criação que será renovada, de acordo com Isaías 65, 17 e o Salmo 104, versículo 30. Quando a maldição for levantada e a criação for libertada de uma vez por toda da corrupção e da maldição dessa corrupção, de acordo com Romanos capítulo 8, versículo 19 e 20. É um estado renovado dos céus e da terra criado por Deus. É uma recriação ao estado, vamos dizer assim, do paraíso. Então essa velha criação se tornará como nova no reino de Deus. Os novos céus e a nova terra são mencionados no Novo Testamento e vêm depois da velha criação, que é queimada como fogo, de acordo com 2 Pedro capítulo 3, versículo 11 ao 13 e Apocalipse 21, versículo 1, que é um versículo muito conhecido. E lá se trata de uma mudança feita diretamente pelo nosso Deus. Enquanto que aqui no livro de Isaías se trata de uma mudança de condições de vida. Também se fala de um novo céu porque Satanás terá sido expulso. E uma nova terra para o povo que foi para o cativeiro. Então quando eles saíram da Babilônia, retornaram, receberam uma nova terra, uma terra renovada. Os muros de Jerusalém foram reconstruídos. A cidade foi reconstruída, uma nova terra. E havia um novo céu sobre eles também.
Todos os adultos que foram como escravo para a Babilônia morreram como escravo. Os que nasceram como escravos se tornaram livres, receberam esse novo céu e essa nova terra. Eles tinham uma terra de escravo e eles tinham um céu de escravo. Saíram de lá, aí vem Zorobabel, depois vem Neemias e Esdras, eles constroem Jerusalém. Primeira leva com Zorobabel, depois as últimas com Esdras e Neemias. Reconstrói os muros de Jerusalém, reconstrói a cidade. E nesse momento, o povo é devolvido, cumpriu-se os 70 anos de cativeiro e deixaram de ser escravo. Então isso nos ensina, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo agora, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu não sei o que é que você está passando. Eu não sei em que Satanás está te escravizando. Se é no vício, seja liberto agora em nome de Jesus. Se é numa situação que está te incomodando, está tirando o teu sono, e você não consegue resolver, eu quero dizer para você que Deus, assim como Ele permitiu que o povo de Judá, os judeus, ficassem 70 anos cativos, foram levados pelos babilônios, passaram pelas mãos dos sírios e persas, mas depois de 70 anos voltaram. Aquela nação que entrou como escravo morreu lá, os adultos, mas uma nova geração nasceu. Quer dizer que o novo vai nascer na tua vida, uma nova esperança para realizações dos teus velhos projetos. Talvez você ache que Deus tenha esquecido de você, mas Deus não esquece. É o Kairos, é o tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo onde verdadeiramente as coisas acontecem na vida daqueles que são fiéis a Deus. Não é o Cronos, de cronógrafo, cronômetro, o tempo do homem, mas é no tempo de Deus. A Bíblia diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Esperar pelo tempo de Deus, sendo fiel, acreditando. Amém? Que Deus te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero. Eu mando um abraço aqui para o meu irmão, meu vizinho Flávio. Que Deus abençoe. Flávio, abençoe sua vida, a Ana, sua esposa, seus filhos, todos aqueles que estão à sua volta. Mando um abraço para minha irmã Maria do Carmo, lá de Camaragibe, povo ali da Vila Inabe, de Camaragibe também. Que Deus te abençoe grandemente. Lindoval, Pacheco, povo que está sempre nos acompanhando, Deus os abençoe em nome de Jesus. E para